Olá, meus amigos da Diário do Brasil. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, na nossa Bauru. Bem, o Campeonato Brasileiro está quente aí, eu estou com um cara aqui que torce para um time que ganhou do meu, então eu vou ficar quieto. Mas também se o meu ganha do dele, o dele ia para a zona de rebaixamento. Mas os nossos dois times estão aí, se não abrir do olho, vão para a zona de rebaixamento mesmo, né? O time paulista que tem mais condição de representar o Estado realmente é o Palmeiras, né? Que tem um grande elenco, né? Uma presidente que investiu, né? Uma diretoria séria, né? A do Corinthians é brincadeira, né? Todo dia tem uma denúncia, né? Todo dia tem uma denúncia, né? Todo mundo quer levar vantagem ali no Corinthians. Bem, vamos não esquecer lá e vamos trazer para cá. Hoje eu trago aqui um grande amigo meu, que aliás é meu padrinho de casamento, tenho um carinho muito grande por ele. Foi um dos maiores prefeitos da história de Bauru. Foi deputado federal, deputado constituinte. Foi deputado por 5 mandatos, inclusive deputado constituinte. Para os garotos de 6, 7 anos, o que é isso? É o deputado que votou e fez a última Constituição brasileira, entendeu? Então, ele é um deputado constituinte, um prazer para nós. É difícil você achar um deputado constituinte no Brasil aí afora. Bem, e o Tidei foi também, já falei, o Tidei foi também secretário da Agricultura do Estado, foi prefeito de Bauru, mas foi comentarista da rádio também, da G8, onde nós trabalhamos, e foi jogador de basquete de Bauru, jogando pela seleção paulista também, grande jogador de basquete. Quando entrar no ar aqui, em câmera aberta, foi ver nós na mesma altura. Porque não é que eu cresci, não. Aqui nós fazemos umas jogadas aqui no estúdio que fiquei do tamanho do Tidei, mas ele é bem maior que eu. Tudo bem, Tidei? Tudo bem, Faria. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você. O Faria Neto é uma figura histórica de Bauru e da região de Bauru, não é? O Faria foi vereador, o Faria foi comentarista, foi repórter de campo. Naquele tempo tinha esta figura, repórter de campo. Não é? Da G8, nós trabalhamos juntos e fui padrinho de casamento dele e da doutora Marli. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você. Tidei, você falava em viajar, né? Nós viajávamos, o Tidei tinha um Opala, viajava Walter Lisboa, que narrava, Tidei de Lima comentava, eu e o Valdomiro de Borges éramos repórter de campo, e o Amaral, aquele tempo técnico era muito importante. Hoje, qualquer coisinha, me liga aqui, fala lá. Aquele tempo puxava fio, precisava instalar, era complicado para puxar os fios para os repórteres, testar os fios, né? Então, Roberto Amaral tem história do Amaral também, viu, Amaral? Vou trazer você aqui. Porque o Amaral tem umas histórias. Aquele tempo não tinha esse preconceito, a história de preconceito, né? Nós fomos transmitir, acho que estava o Laudes comentando já. Nós fomos transmitir um jogo em Piracicaba e eu viajando com o meu carro, tal, cansado, chegamos, nos sentamos, né? Aí, para almoçar naquele restaurante famoso. Ali na beira do rio, na beira do rio, quase lembro o nome. Aí, eu fui no banheiro, quando eu voltei, todos sentados à mesa, e o Amaral pôs aquelas cadeirinhas de criança para mim sentar, para tirar o sarro. Eu cheguei e tinha uma cadeirinha de criança para mim. Todo mundo deu risada, pus a cadeirinha do lado, pus a minha e tudo bem. E fomos. Aí o Amaral, depois do almoço, foi ele no banheiro. Aí eu mandei o garçom trazer 3 bananas e pus perto da sobremesa dele. Que naquela época a gente tinha um respeito muito grande pelo Amaral, um menino que a gente gostava muito, então essas brincadeiras. Exatamente. Hoje não pode nem fazer essas brincadeiras. Hoje você vai ser processado. Você faz a brincadeira dessa. Mas Tidei, vamos contar, como é que você começou a gostar do basquete, para jogar basquete? Então, eu sempre fui ligado ao futebol, né? Eu comecei a jogar futebol, tinha 12, 13 anos, e comecei a jogar no Paulista. Lá no Paulista jogava o Toninho Guerreiro, o Romualdo, que foi centro médio, né? Era o Mirtola o técnico. Sim. Né? O Mirtola e tinha mais um auxiliar dele, que era o Fumaça.
né? E eu era o mais novinho ali. Teve o campeonato Mirim, promovido naquela época pela prefeitura, que era prefeito o Avalone Júnior, né? E o time do Paulista foi campeão. Foi campeão Mirim e tal, então ganhou um certo renome. E aí andaram promovendo para os adultos aqueles que se deram bem como Mirim, né? E aí chamaram para o adulto do Paulista o Toninho, que não era Toninho Guerreiro aquele tempo, era Toninho só. Né? Romualdo. O Romualdo também foi ser centro médio, né? E eu fui ser centro médio, né? E eu lembro um dia que o Mirtola, para chamar a atenção do Romualdo, falou: olha, você vai perder aí a posição para esse garoto aqui, viu? E ele apontou para mim e tal. Eu me senti assim, né? Nossa, eu já me via na seleção brasileira de futebol, não sei o quê. E aí um dia, no Instituto de Educação que eu estudava lá, tinha um time de basquete, eu comecei a jogar basquete lá e o Raduan, então, era técnico do Sesc. Aí me viu jogar e falou: você vai fazer um teste lá. Aí eu entrei para fazer um teste. E aí comecei a me dar bem no basquete. O basquete viajava aí para a região, o basquete participava dos Jogos Abertos. Isso. Né? Tinha campeonato paulista de basquete, juvenil. Então eu acabei abandonando o futebol e me dedicando ao basquete. Né? E mais para frente um pouco, nós fomos campeões estaduais, fomos campeões do interior, primeiro em Araraquara. O time era... Que time que era? O time era Sesc. Sesc. Mas tinha registro como Noroeste, porque o Noroeste era o único time que tinha registro na federação. Ah, sim. Você entendeu? Sim, Paulista, embora a gente jogasse com a camisa do Sesc, mas lá na súmula aparecia o Noroeste. Né? E aí nós fomos jogar o campeonato do interior juvenil em Araraquara. Primeiro fomos jogar em Birigui. Mas era tudo nós, molecada de 14, 15 anos, né? E o juvenil ia até os 17, 18, né? Então nós perdemos. Depois fomos jogar juvenil em São Caetano. Também perdemos, mas já era um time. Começou a pegar força. Começou a pegar força. E aí fomos jogar em Araraquara, aí fomos campeões do interior em Araraquara. Né? Jogava você e quem? Era eu, o Caetano, o Patané, o Moreto, né? O Omar, que também era do... Porque tinha dois times, tinha o time do Sesc, né? Que era eu, o Caetano, o Patané e tal, e tinha o time, um outro time, que era o Moreto de Turrosca, né? Mais o Omar. Então, a seleção de Bauru formava esses dois times. Quando ia disputar os Jogos Abertos. Juntava os dois, né? E aí nós fomos disputar esse campeonato em Araraquara e fomos campeões do interior. Aí o pessoal aqui de Bauru se movimentou para sediar o estadual de basquete. Aí foi aqui sediado o estadual, que foi um negócio assim fantástico, né? Era começo de 64, o doutor Nuno de Assis tinha sido eleito prefeito, tinha tomado posse dia 1º de janeiro aquele tempo, e ele foi assistir o jogo e ele ficou assim, né? Os jogos foram no ginásio Alfredo Colombo, lá da Faculdade de Direito, né? Que tinha também Faculdade de Educação Física. Sim. Né? E o ginásio era um ginásinho acanhado. E os caras, então, para assistir o jogo, quebravam o vitrô para ver de fora. Para ver de fora, porque não conseguia entrar de lotado que estava. Então vieram aqui os três principais times do interior, éramos nós, éramos o Rio Claro e era Mirassol, né? E os três melhores times da capital, que era o Floresta, né? O Corinthians e o Palmeiras. Sim. Né? E nós aqui sagramos campeões.
estadual. Com os grandões aí. Estadual, com os grandões. O Floresta era o grande time lá da capital, né? Tinha o Moutinho, que mesmo sendo juvenil, já tinha sido convocado para a seleção brasileira. Sim. Então, era um timaço, sabe? E nós ganhamos a partida final, exatamente do Floresta, 67-65. Nossa! Foi feito, aquele tempo não tinha 3 pontos, era só 2 pontos. Né? E foi feita a sexta da vitória, isso estava empatado. De vitória? Estava empatado. Né? Aí o Raduan pediu tempo e tal, bababá, e olha, como é que vamos fazer? Faltavam uns 15 segundos. Precisa fazer. Eu era o cestinha do time, então os negros me marcavam lá no garrafão. E aí sobrou o Patané na cabeça do garrafão, e o Patané, aí para acertar lá, quando faltar 10 segundos, nós vamos dar um grito aqui do banco para chutar. Então segura a bola até os 10 segundos. Né? Aí papai, o Raduan deu um grito lá e o Patané estava livre, todo mundo marcando você. Todo mundo achava que ia me servir para você chutar. Sofrer uma falta, e aí eu ia arremessar. Aí o Patané arremessou de lá e acertou. Fez a cesta. Aquilo foi assim uma explosão, né? E aí já terminou o jogo, né? Você conhece o juiz, porque ele era juiz de basquete e foi ser juiz de futebol, né? Inclusive apitou a final do Noroeste contra o Nacional, lá em São Paulo. Sim. Né? Você é desse Aragão? Não era Aragão? Não. Quem que foi? Ele até teve um Bosquilha problema. não foi? Não, Bosquilha não. Bosquilha apitou o Corinthians na final. Não. Ele até teve... Eu sei quem foi, rapaz. Estou aqui com a imagem dele. Né? E aí quando ele... Era um nome conhecido. Conhecido. Né? Porque o basquete tinha o Emílio Marques Mesquita, que era do basquete. Sim. Mas ele não era o grande juiz de basquete. Né? Era o grande juiz de basquete, era esse aí, que foge o nome aqui. E aí o Emílio Marques Mesquita tinha o Armando Marques, que era famoso e no tal. Futebol, E o Emílio Marques Mesquita foi para o futebol. Foi para o futebol, E imitava o Armando Marques, aquele jeito, erguia o braço, chamava a atenção lá do jogador e tal, blá, blá, blá. E o Emílio Marques Mesquita passou a ser o grande articulador, né, das arbitragens da Federação Paulista de Futebol. E acabou levando alguns juízes de basquete para apitar futebol. Né? E aí nós então fomos campeões estaduais e o pessoal invadiu, né, o ginásio de esportes, que ficou um negócio impressionante, né? E o doutor Nuno ficou assim, né, prefeito, tinha acabado de tomar posse, o doutor Nuno ficou fã do basquete. O time dele campeão do estado. Ficou fã do basquete. Nossa Senhora, eu acabei indo trabalhar na prefeitura exatamente por isso, porque os times de São Paulo, tanto o Palmeiras quanto o Corinthians, queriam me levar para lá. Sim. E eu, vou jogar em São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians, no Sírio, vou jogar. Né? Time de ponta de São Paulo. Aí o pessoal que falou, não vai pegar o Zé Regino lá, precisa falar com o doutor Nuno, precisa ir. Aí o doutor Nuno fez um concurso meio assim, né? Quem que é bom no basquete? Na engenharia e no basquete. Eu lembro que passou um do vôlei que tinha vindo de Minas Gerais para cá, né? E um do atletismo. Sim. Também, né? E aí eu fui trabalhar na prefeitura e tal, e estudar, a gente se virava, né? Então, o time de basquete foi baseado nesse time campeão estadual que acabou formando, ia para os Jogos Abertos, não ganhava os Jogos Abertos, mas fazia um papel... Porque Jogos Abertos joga todos os times do interior, né? Exatamente, então aquele tempo era assim. Né? Campinas, joga Rio Preto, Ribeirão, Prudente, é duro bater.
E eu lembro ainda dos Jogos Abertos, Faria, quando foi feito o primeiro... Primeiro Jogos Regionais, né? Não, então, mas... Porque tempo não tinha. Então, mas quando foi feito o primeiro Jogos Abertos, foi o Babi Barioni que fez. Sim. O Babi Barioni é que inventou os Jogos Abertos. Então, aqui teve, em 1956, em Bauru, os Jogos Abertos, e aquele tempo era aberto mesmo. Né? O cara lá de Campo Grande, né, se inscrevia aqui para vir para os Jogos Abertos. Sim. O cara lá não sei da onde, e veio até em 56 aqui, um time do Paraguai, né, que veio disputar aqui Jogos Abertos aqui. Né? Então, era uma festa, porque vinha delegações de tudo quanto era canto do Estado, né? Era realmente aberto, né? Jogos abertos, as pessoas... Se quisesse, aparecia. A cidade se inscrevia. Né? Aí tinha a comissão organizadora, quantos estão inscritos, aí montava as chaves, aí essa coisa toda, e era basquete, era vôlei, era isso, atletismo, não sei o quê. E eu lembro que em 56 tinha aquele desfile, né, dos atletas, o desfile de apresentação dos times. Então tinha time de Ladário. A gente não sabia, Ladário, onde é que é isso? Ladário era lá no Mato Grosso aquele tempo, né? Aquele tempo não tinha Mato Grosso do Sul e Mato Grosso... Não, era só Mato Grosso, né? Ladário, mas Ladário, puxa vida, e tal. Então era uma novidade isso aí, né? E esse pessoal também se deslumbrava aqui com Bauru, claro, né? Tinha lojas americanas que eram um negócio assim diferente, ia lá tomar um sorvete, um sundae. O que é sundae? Aquele negócio, era novidade na época. Novidade, né? Então, o Bauru tinha, então, teve esta condição de sediar ainda os Jogos Abertos quando eram abertos. Depois que o governo do Estado tomou responsabilidade pelos Jogos, ele setorizou, né, os Jogos Regionais, aí a classificação dos regionais é que acaba compondo os Jogos Abertos. E aí perdeu um pouco a graça, né, porque aquilo era uma festa, né, era uma grande festa. Né, e o Babi Barioni era quem foi o criador dos Jogos Abertos. Para que a garotada entenda, esse programa é assistido por garotos, né? Então, o que é Jogos Regionais? Regionais é região. Hoje existe Jogos Regionais, que vai ter agora também Jogos Regionais. Já está tendo. Geralmente a nossa está tendo, Tá tendo. Inclusive, eu falei com o Massad, o nosso campeão olímpico o campeão paralímpico. Então, ele disse que está nos Jogos Regionais agora. Jogos Regionais, julho, né? Então pode estudante, tudo, Jogos Regionais. Os melhores dos regionais, regional pegou a região de Bauru, aqui para Lins, aqui e tal. Aí outra região de Ribeirão, região de Rio Preto, região de Prudente, região de Sorocaba, tal. Aí os campeões formam os Jogos Abertos. Aí quem é o campeão do estado? Né? É isso aí. Aí é do interior, né? É isso aí. Apurou um pouco mais a organização, mas deixou de ser festivo. Isso, como antes era. Né? Porque aquele tempo era uma festa, né? E eu acho que eu entrei no basquete, né? Exatamente em função disto que acabei de falar. Mas vamos falar um pouquinho do futebol. Você chegou a treinar no Noroeste. Um dia quem brincou comigo foi o Valeriano. Sei. O Valeriano falou que você foi treinar. Ele falou que você com essa mãozona aí, eu te dei. Você vai pro basquete que você vai se dar melhor. Ele falou. Isso aí. O Valeriano jogava de alfo esquerdo primeiro. Né? E depois ele jogou, eu acho que de ponta. Né? Ele era ótimo, cara. Depois ele virou técnico. E eu fui jogar. Eu jogava no Juvenil do Paulista, né? E aí fui jogar no Noroestinho. Né? Aí eu deixei de ser centro-médio, aquele tempo, o quarto zagueiro, centro-médio. Né? E aí, como eu jogava no basquete,
O pessoal vai no gol. Oh, vai faltar goleiro lá, você joga no gol. Aí eu fui jogar no gol. Né? Aí fui jogar no gol, lá no Noroestinho. Aí também tinha o Bilé, que hoje é médico aqui em Bauru, também era goleiro. Então jogava meio tempo o Bilé, meio tempo eu. Meio tempo o Bilé, meio tempo eu. Um dia eu comi um frango. Comi um frango por uma desatenção terrível. Aí o Valeriano falou assim, eu acho bom você voltar para o basquete. Valeriano, esse Valeriano era fantástico. E eu realmente acabei indo para o basquete, e larguei do futebol e acabei me dando muito bem no basquete. Fui na seleção paulista, Sim. Fui disputar o brasileiro em Brasília em 1961. Brasília tinha sido inaugurada naquela época. E era o campeonato brasileiro, seleção paulista, né? Aquele tempo tinha as seleções estaduais, era a seleção paulista, né? Tinha a seleção do Paraná, a seleção de Pernambuco, seleção do Rio de Janeiro, da Guanabara, sim. Porque tinha o estado da Guanabara aquele tempo, porque o Rio de Janeiro tinha deixado de ser capital. E a capital do Rio de Janeiro era Niterói. E como é que vai fazer com o Rio de Janeiro, que era Distrito Federal? Aí criaram, então, o estado da Guanabara. Né? Depois, lá na frente, eles integraram tudo. Né? Mas naquele tempo, então, tinha isso. E nós fomos disputar o campeonato em Brasília. Brasília tinha 3 anos de vida. Né? Ainda era tudo improvisado, né? A maioria dos ministérios ainda estava lá no Rio de Janeiro. Né? Ainda estava lá no Rio de Janeiro. Mas nós fomos lá, era um campeonato brasileiro em 2 pontos. A classificatória era em Brasília e depois a parte final era em Anápolis, Sim. Que era em Goiás, né? E aí nós nos classificamos e fomos para Goiás. Fomos para Goiás, para Anápolis, que era 60 quilômetros lá de Brasília. Aí nós fomos disputar a final com a Guanabara, né? Perdemos a final. Terminou o primeiro tempo, nós estávamos 10 pontos na frente. Sim. E aí, quando começou o segundo tempo, nós perdemos. Né? E aquele tempo não tinha 3 pontos, era 2 pontos. E era só primeiro e segundo tempo. Só, exatamente, primeiro e segundo tempo. Mas aí nós fomos vice-campeões, né? Chegamos aqui no estado de São Paulo, lá em São Paulo, fizeram um jantar lá para a gente receber uma medalha dada pela Federação Paulista. E eu lembro que eu acabei tendo assim, um certo destaque no time. Né? Era titular um jogo, eu marcava muito bem, né? Então o técnico, olha, tem que pegar aquele cara que é o cestinha lá e arremessa lá, e o cara marcava o cidadão lá, o cidadão fazia 2 pontos, 4 pontos no máximo, né, e tal, bababá. Então eu tinha esta função primordial, né? E de vez em quando ia jogar de pivô. Quando algum marcador meu era mais baixo, eu caía lá de pivô e fazia a bola por baixo da tabela e tal. Bababá. Então era um período que foi muito bom. Nós vamos ter que trazer você outro dia aqui, não vai demorar muito, então, para falar mais, falar sobre o tempo de prefeitura de Bauru. Exatamente. Que o Tidei, eu reclamo sempre aqui que falta muito esporte. Acho que o Tidei foi o último grande prefeito de Bauru. Grande prefeito de Bauru em todos os aspectos, né? Teve Franciscato, Sbergen, que foram... E Tidei de Lima. O Tidei foi o que começou, você vê esse viaduto que vai daqui da Bela Vista para Falcão, foi o Tidei. Era uma obra para terminar em 3, 4 mandatos, né? Mas pararam no meio, não fizeram. Hoje ainda está ali, está sendo muito útil. Ficou 20 anos parado. 20 anos parado, né? E tinha que ter. Isso aí é claro que deteriorou muita coisa, não pode parar. Obra não pode ter. Eu fui prefeito também. Não pode ter essa vaidade de não, é ele que começou, eu vou terminar, vou começar uma porque é eu que termino.
Ao invés de fazer um grande viaduto em 3, 4 mandatos, você faz uma pontinha de 20 metros aqui, pronto, é eu que fiz. Não, não é assim. Né? Infelizmente, né? Infelizmente. É a política que tem que... Maria, e esse viaduto é produto ainda de um período que o Nuno de Assis era prefeito, e o Nuno de Assis, então, resolveu fazer, organizar a cidade, né? Fazer assim a parte de ruas, avenidas, como é que é a cidade está crescendo desordenadamente, e ele então botou na cabeça que tinha que fazer um plano diretor para a cidade. Sim. Ele foi em São Paulo, atrás de alguém junto ao governo do estado, era o Laudo Natel. Laudo Natel era o governador, tinha assumido no lugar do Adhemar de Barros, que tinha sido cassado. Sim. Aí o Laudo Natel falou, olha, o senhor vai na faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAO, né, lá da USP, e o senhor conversa lá, tem um professor que está colocado de lado lá, e é uma sumidade, ele foi colocado de lado porque ele é de esquerda e tal, aí os militares então resolveram encostar ele lá, mas ele pode ajudar o senhor. Eu vou ligar lá para o diretor e o senhor vai lá. Aí o Nuno foi lá, aí o diretor da faculdade de arquitetura da FAO da USP mandou chamar o professor. Né? Aí chamou o professor, o Nuno conversou, aí o professor veio, ficou 30 dias aqui com alunos de lá. Entre os alunos lá estava o Jurandir Bueno Filho. Olha. Você entendeu? Né? E aí o professor organizou tudo. Ele era uma sumidade, aí planejou aqui a Avenida Nações Unidas, lá a avenida que hoje é Nuno de Assis, lá embaixo, mais aquela ali, mais assado e tal, organizou tudo, voltou. E logo em seguida o Jurandir se formou. Sim. E veio para cá. Né? E aí já era prefeito, nessa época, o Franciscato. Aí o Franciscato resolveu contratar o Jurandir montou um escritório técnico na prefeitura, do lado do gabinete do prefeito. Eu tinha acabado de me formar, me contrataram para ser calculador das obras lá do Jurandir, né? Então eu fazia os cálculos de concreto, o Jurandir projetava escola, núcleo de saúde, ponte e tal, bababá. E aí Bauru teve uma organização viária em função disso. Né? E aí esse viaduto sobre a ferrovia, né, era mais ou menos planejado. E nós só resolvemos fazer, né, mesmo tendo poucos recursos, porque o pessoal queria arrancar os trilhos. E Bauru tinha crescido em função da ferrovia. Né? A ferrovia era o marco, né? O grande marco de Bauru era a ferrovia. Né? Inclusive o comércio da Batista se fez em função da ferrovia. Né? O pessoal que era funcionário lá, 2, 3 mil funcionários, que hoje está a estação abandonada lá, embora seja da prefeitura, mas a prefeitura não utiliza, né? Trabalhavam lá 2, 3 mil funcionários, que quando terminava o período do dia, 5, 5 e meia da tarde, subia a Rua Batista comprando, né? E até naquele tempo que tinha cadernetinha, né? Isso, caderneta marcando e tal, bababá. Então o comércio da Batista se fez muito em função disso, né? E aí eles queriam arrancar os trilhos, eu falei, não pode, vamos fazer esse viaduto já, antes que eles queiram esticar a avenida, por dentro aqui, arrancando os trilhos. Não, vamos fazer o viaduto que é. A Avenida Nuno de Assis hoje... Hoje Nuno de Assis. Ela vai, continua por baixo do viaduto. Exatamente, então aí o viaduto é o que preservou a malha ferroviária aí, que pode um dia ser... utilizada como... Se a prefeitura for atrás, né? Vai pegar uns chinês aí, você entendeu? Que vai falar assim, ó, como já teve um certo ensaio aí, só que
a prefeitura não foi atrás, o governador também não, e aí os chineses acabaram fazendo o acerto com a Bahia para fazer a ferrovia bioceânica, do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Por lá, faz por lá por cima. Para não ficar dependendo do canal do Panamá só. Sim. Então está fazendo. Mesmo assim, aqui para baixo, você tem condição, porque eles já andaram pesquisando aí para fazer um novo traçado da Noroeste. Sim. Né? Sim. A Noroeste tem muita curva, tem aquele negócio todo, e agora a ferrovia tem condição técnica de fazer. A prefeitura tinha que ir atrás dos chineses, né? E atrás do governador. Porque o governador está muito ligado à rodovia, você vê as propagandas aí, o governador está preocupado com isso. Se ele ficar preocupado com a ferrovia, Bauru pode, inclusive, voltar a ser o grande centro ferroviário que foi lá atrás. Eu sempre digo, Tidei, se você pegar um saco de soja lá no Mato Grosso e levar para Santos, tem um X de preço, de trem. Agora, você pega de caminhão, o que tem de pedágio, o que gasta de motorista, almoço, janta do motorista, pedágio, pneu do caminhão, caminhão que quebra. Não dá para comparar. Aí você leva de caminhão para Santos, você não vai concorrer nunca, você não vai ter preço para poder vender. Exatamente. Agora leva de trem. O trem precisa, né? Então a gente espera que um dia um prefeito ou prefeita de Bauru corra atrás disso. Sim. Corra atrás disso. Bom, já estourou o tempo nosso aqui. Estourou bastante, mas não tem problema. Nós vamos trazer o Tidei outra vez aqui para falar sobre isso, sobre o tempo dele, né, aí na Prefeitura de Esporte. Porque eu disse, o último prefeito, grande prefeito esportista foi o Tidei. Tidei trabalhava no esporte, jogou, foi esportista, incentivou o esporte. Hoje não tem nada, nós não temos visto, os nossos distritais estão abandonados, o que tem está abandonado, né? E precisava ter feito mais distritais. O último distrital foi o ISO que fez, mas é um distrital até menor, né? Mas fez. Agora ninguém fez nada. É verdade. Tidei, obrigado, hein? É verdade. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a atenção de vocês também. E espero mesmo voltar. Não, vai voltar. Vai voltar. Conversar a respeito das coisas de Bauru. Tidei, obrigado, hein? Obrigado, meu amigo Brunão. Um abraço, hein? Tamo junto. Bruno, o Antônio Carlos, o Fabiano, todos aí para levar o programa até vocês. E você, telespectador, muito obrigado. É você que faz desse programa uma das maiores audiências esportivas do interior de São Paulo. Tá bom? Obrigado pela audiência. Você, telespectador e telespectadora, né? Que eu encontrei a mulher um dia no mercado e ela falou, o senhor faria? Você só fala que o meu marido assiste e eu. Não, telespectador e telespectadora do meu programa, tá bom? Muito obrigado pela audiência. E você, grande amigo meu, tem um amigo meu que está sempre comigo e eu sempre agradeço, né? Está aí comigo, me incentiva, me estimula, né? Me dá inspiração. Meu amigo Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Um beijo para você.